Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Agradecidos estamos por mais esta bendita oportunidade que Deus nos concede, que possamos aproveitá-la para o nosso aprendizado e nossas reflexões, pedindo ao Pai de misericórdia pelos necessitados do corpo ou da alma. Que jamais falte a esperança em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. A criança, como espírito reencarnado que é, está num corpo físico para mais uma experiência que deverá contribuir para a sua evolução como espírito imortal e como recém-chegada do mundo espiritual, com uma programação atendendo à necessidade de crescimento e desenvolvimento da centelha divina que há em cada um de nós, necessita de muita atenção, amor, desvelo nesse período da infância, onde ela se prepara para uma vida adulta produtiva, equilibrada e feliz. Deverá compreender o porquê da vida, de onde veio, para onde vai depois desta sua passagem pela Terra. A doutrina dos Espíritos nos favorece para que tudo isso seja possível, pois é a revivência do Evangelho do Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 13 a 16, encontramos a belíssima passagem quando Jesus chamou para si as criancinhas e disse que não fossem impedidas de chegar até ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inseriu esta passagem no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 2. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então Kardec explica: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que ainda não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se lhes assemelham. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio na obra de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe,
Seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe puder servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Sendo Jesus o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra para guiar o homem na sua senda da perfeição, também Jesus é um modelo e guia para as crianças. E quando ele diz para que não impeçamos a criança de chegar até ele, podemos depreender aqui que todas as crianças necessitam conhecer Jesus, sua vida, seus ensinamentos. O Novo Testamento de Lucas, capítulo 2, 39 a 40 e 51 a 52, temos: depois desceu com eles e voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Nós também temos na doutrina espírita, na literatura espírita, informações colhidas no plano espiritual por espíritos sábios e amorosos, nos trazendo detalhes da infância de Jesus. Por exemplo, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, quando ele narra as recordações de Maria junto da cruz. Ali estava, na hora extrema, o Filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza
parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas, a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava à imaginação, como as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Então, aqui essas recordações de Maria, e depois Humberto de Campos, mais adiante, vai relatar que ela consegue ali compreender a missão de Jesus e se faz a serva do Senhor. E Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 49, fala sobre o divino servidor, quando Jesus era criança. Quando Jesus nasceu,
uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor que nolo enviou é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sob nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro. Ensinando e amando, aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições, consagrados à elevação da humanidade. Mais adiante vemos, além dessas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Vivia com disciplina. Tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo. E o vagabundo aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira, o jovem deve procurar o trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral. Pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os mais tenros anos, que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na terra? E aquela passagem conhecida de Jesus com 12 anos no Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, versículos 40 a 52, quando seus pais não o encontram no caminho voltando para Nazaré. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata o diálogo entre Isabel e Maria, e esta lhe conta que encontrara Jesus elucidando os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo com argumentações sábias e justas, trazendo a palavra de Deus através dos seus lábios amigos da pureza. As respostas eram dadas com tanta inteligência que eles ouviam maravilhados. E que depois, naquele mesmo dia, Jesus decidira trabalhar com o pai José na carpintaria. Vemos assim que Jesus é exemplo para todos nós, adultos e crianças. Ofereçamos então às crianças esse manancial de luz e de amor. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Dando então continuidade ao nosso encontro desta noite, nós vamos iniciar com algumas questões do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, quando ele fala sobre visitas espíritas entre vivos. Então, visitas em espírito, né? Entre os encarnados, podemos nos visitar. Então, ele pergunta: do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências: a do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá vida de relação oculta. É isso exato? E os espíritos respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então entendam que quando ele fala alma, é o espírito, né? Então a alma é o espírito encarnado. Então, didaticamente, para que compreendamos melhor, enquanto temos um corpo de carne, ele coloca alma, uma vez desprendido do corpo de carne, espírito, mas na verdade é exatamente a mesma coisa, apenas para facilitar o entendimento. Então o homem ele não teria duas vidas, uma na carne, outra em espírito. Na verdade é a mesma vida, né? Seriam ali dois momentos, duas fases, uma em que ele está no estado de vigília, outra que ele tem a possibilidade de emancipar-se, né? A emancipação da alma enquanto o corpo adormece. Na verdade, essas emancipações não se dão apenas quando o corpo adormece, é que durante o sono é uma emancipação mais profunda, mais duradoura, né? Mas pequenas saídas, né? É muito comum, nós nos desprendemos facilmente do corpo e retornamos muito rapidamente, sem sequer que muitas vezes nos demos conta dessas saídas que damos do corpo, né? Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter sem o que suspeites, então podes ter sem que o suspeites amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, havendo ligação, havendo interesse, né, é muito comum os espíritos se buscarem. Espíritos com os quais nós nem temos uma vida de conhecimento aqui enquanto encarnados, mas nos conhecemos e nos buscamos durante o sono. Duas pessoas, aliás, seguindo. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas nesses colóquios. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe, dizer-lhe tal coisa? Aí eles vão nos explicar o que realmente se passa. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, quer dizer, ele se desprende, né? E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. E isto para os homens já bastante elevados. Então, quando o espírito
tem um grau mais elevado, ele se desprende do corpo físico e o que é daqui fica aqui. E ele vai em busca ali das suas realizações, das suas aspirações, né? Agora, isso os elevados, como ele diz, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões e permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, o que eles disseram? Que pode acontecer sim, de uma determinação sua, consciente, antes de adormecer, que aquilo se dê, porque você pode, em espírito, também estar desejando isso. Ou seja, no seu desprendimento da alma, aquele desejo continua sendo importante. Então, você pode concretizar em espírito. Como também pode não dar a menor importância àquilo que você desejou ali enquanto no estado de vigília. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Sem dúvida nenhuma, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Pela palavra antigos é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia nesse caso ter uma intuição ao acordar? Como espírito pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. E retomando então os estudos, o estudo que estávamos fazendo a semana passada, sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que nós vimos ali, a Antonina, junto de uma outra mãe, visitando os filhinhos no plano espiritual, no lar das bênçãos. Mas eu quero retomar um pouco mais, com mais detalhes, aquele momento em que ela estava reunida com os 3 filhinhos, fazendo ali a leitura do Evangelho, os comentários, isso antes dela adormecer e ir encontrar-se com o filhinho que havia desencarnado. Porque o que ela fala ali para os filhinhos, quando ela lê aquelas páginas, aquela passagem do Evangelho sobre o perdão, perdoar não 7, mas 70 vezes, um filhinho pergunta: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora replicou. Então, vocês vejam como é importante nós nos aprimorarmos nos conhecimentos, no estudo, para que no Evangelho no lar, nas conversações com os nossos filhos, nós estejamos mais preparados para explanar sobre as passagens lidas, trazendo para a realidade deles, porque assim eles entenderão muito melhor. Então, é isso que eu quero ressaltar. Vamos ver o que essa mãe trouxe para os filhos. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições.
Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também. Em se tratando de nossas necessidades espirituais, a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Profundas lições que nos levam e levaram aos seus filhinhos a refletirem sobre a importância do perdão, a inteligência de se perdoar, o uso da inteligência ao se perceber a necessidade do perdão. Porque um coração magoado afasta os demais de nós. Um coração magoado, ao ouvir de alguém alguma queixa, não consegue levar a esse alguém algo de bom. Então, são ensinamentos profundos que a Antonina nos traz, né? Que vale a pena ler, reler, né? Está tudo ali no site para as nossas pesquisas. E vamos lá, mais um capítulo, mais um trecho de um capítulo para que a gente veja aquele momento em que a Antonina e a companheira retornam ao corpo, depois de terem visitado os filhinhos. É no capítulo 12, Estudando Sempre. As despedidas, nos narra André Luiz. As despedidas, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vamos lá. As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada atingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e sem maiores delongas, demandamos ao ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Dir-se-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Os centros corticais seriam ali no córtex, né, do nosso cérebro. Atendendo ao orientador, demoramo-nos em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso.
qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Ela perdeu a acuidade mental quando ela reassumiu seu corpo de carne. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa nos arquivos da mente todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos, não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante: "Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho!" O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto, abraçando o caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por quê? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Então, tudo na dose certa, de acordo com a condição de cada um. Para Antonina, uma recordação mais efetiva, mais clara, redundaria, como Clarencio disse, em saudade imortal. Então, tudo é feito para o melhor de cada um de nós. Então, tanto aprendizado, que todas essas lições que nos são trazidas em todos esses momentos que temos vivido, em todas essas palestras de tantos outros companheiros, sempre juntos ali, que possamos alcançar o aprendizado para que consigamos viver melhor.
aproveitando melhor as oportunidades, desenvolvendo cada vez mais a nossa capacidade de amar, aguçando as nossas percepções para o melhor, para o que verdadeiramente importa. Com muita gratidão no coração, que todos fiquemos em paz.